convidado agora é o Paulo Durão, professor Paulo Durão. Desculpe, prazer, Atílio. Imagina. Super informal, Atílio. Coordenador, diretor? Eu sou coordenador e professor da Faculdade Rio Branco, cursos de comunicação, que são design, editoração, audiovisual e publicidade e propaganda, que é o que está envolvido no nosso assunto, nesse assunto de agora. Isso. Tá lá, Silvio Santos, Vida, Luta e Glória. Isso. É uma HQ. A gente tem aqui uma HQ, uma história em quadrinhos, para quem não está familiarizado com HQ, né? Que tem uma história, um projeto que tem uma história muito curiosa. Quer dizer, essa HQ foi publicada há muitos anos atrás. 1969, Atílio, mais de 50 anos. 45, né? 70, vai anos 70, 45 anos. Escrita quase, né? por um escritor muito curioso, que é o Luchetti, o Rubens Francisco Luchetti. Sim. Que é autor de mais de 1.500 livros. Sim, você entra no Facebook ou no site dele, tem vários livros de terror. Ele é considerado o Pulp Fiction brasileiro. Exatamente, assim. Um cara... deveria ser mais valorizado até, mais conhecido. Tem muita coisa escrita de terror e livros, muito. Assim. Uma obra gigantesca. Gigantesca. Quer dizer, ele escreveu o roteiro. Ele escreveu o roteiro, né? Nós conhecemos porque o Rafael Spaca, que é um produtor cultural, está envolvido com isso. Ele foi na faculdade ser banca de trabalho de curso de editoração há 4 anos atrás, né? Então, nosso envolvimento com ele é isso. Ele foi lá ser júri, né? TCC é trabalho de conclusão de curso dos alunos. E aí ele foi... Aí anos se passaram, ele foi na casa do Luchetti, assim, mentalmente. E aí ele viu essa história em quadrinhos lá, assim, jogada da época, que inclusive tem a capa atrás, né? Quando você diz, ele viu lá, quer dizer, ele viu a revista casa, lá. A revista lá. Ele falou, o que é essa revista aqui do Silvio Santos aqui? Velha, enfim, papel jornal, imagina, 50 anos atrás. 50 anos atrás. Foi uma história em quadrinhos que a gente fez a vida do Silvio Santos, eu fiz com o Silvio Santos e tal. Ele falou, mas como assim? Não existe nenhuma história em quadrinhos do Silvio Santos, né? Olha o Luchetti aqui. Apesar do Silvio Santos ser um cara bem multimídia, né? Tem áudio, tem um monte de coisa do Silvio Santos, museu. História em quadrinho não tinha, nunca ouvi falar, eu também não. Esse aqui é o Luchetti. Esse aqui do lado não sei quem é. O Luchetti na época apresentando o projeto pro Silvio Santos. Em 1960. 1969, falando, olha, eu tenho uma ideia de fazer um quadrinho sobre a sua vida. Sobre a sua vida, porque ele já era quadrinista, né? Conhecido, né? Então ele estava apresentando aí nessa imagem. E aí o Rafael falou, mas vamos reeditar isso aqui, nossa, ninguém conhece, 50 anos depois, vamos fazer a relação, né? Ele falou, mesmo. Então assim, o Luchetti ficou um pouco assim, né? Será que vai dar certo? Tal? Vai dar certo? Aí o Rafael procurou a faculdade, né? O interessante disso é a relação acadêmico e mercado. Mercado, exatamente. Entendeu? É curioso, você estava me falando, que o que existia era a revista lá, a revista velha, papel jornal, aquela coisa toda. Sim. Quer dizer, os originais dos desenhos já não existiam. Já não existiam, na verdade, nessa revista velha que a gente fez a restauração. O trabalho da faculdade foi essa restauração. Essa restauração. Porque pegar essa revista velha, pegar quadrinho, às vezes rasgado alguma parte, tentar editar para ficar atualizado isso. Então eu podia levar direto para uma editora, a editora faria isso, né? Na verdade, a gente quis fazer, o interessante do Rafael foi isso, com os alunos, o acadêmico de uma coisa que iria sair. E como é feita essa restauração? Você pega, por exemplo, sei lá, daquela revista velha, você escaneia aquilo? Sim, a gente escaneia. E trabalha no trabalha num computador, num software de tratamento de imagem chamado Photoshop, muito conhecido do mercado, né? Restaurando página por página. Página por página, desenho por desenho. Desenho por desenho. Aí tem umas 50 páginas. Está arriscado. Está arriscado. O texto até era da época também, a linguagem do texto da época, se você pegar. Aí o Arthur, que é o da VEC Editora, que decidiu fazer isso, ele arranjou uma atualizadora, né? Uma revisora gramatical, digamos. Então foi atualizado. O que foi o único mexido foi o texto, para dar uma atualização, porque tinham palavras que o pessoal não entendeu nada. Desuso, né? Agora, você está falando dos alunos, quantos alunos estiveram envolvidos nisso? Então, aí eu falei, vou pegar um aluno, deixa eu ver. O aluno chama Igor, de Publicidade e Propaganda, né? É difícil pegar um monte de gente, porque é um trabalho que tem que ser 1, 2 pessoas, né? Então, começou com a Caroline e com o Igor, depois o Igor continuou e o Igor foi até o fim, né? Comprou isso e falou, vamos fazer então, Igor. E ele começou, animou, tinha a coisa de poder sair, então isso que eu acho que é legal para o aluno, né? Não é uma coisa fictícia que falou, vamos fazer um trabalho, pôr aí na gaveta e não. E saiu, então hoje... a perspectiva de ser publicado como realmente foi tem os méritos, e um aluno soubesse bem de tratamento de imagem e tal, e ele era a pessoa. Isso é um trabalho que foi feito ao longo de quanto tempo? Isso demorou 1 ano. Entre o Rafael procurar a gente, achar isso, procurar a gente escanear, começar a fazer isso, o Rafael achar a editora e sair hoje...
Demorou um ano. Inclusive foi entregue nas mãos do Silvio Santos. Foi? Então agora dia 31, dia 30 agora, que é domingo, vai passar a entrega com o Silvio Santos. No programa do Silvio Santos? Programa do Silvio Santos. Opa, olha lá. Domingo no programa do Silvio Santos. Você vai estar lá? Quem entregou foi o diretor, o professor Errara. Mas eu estava lá na coxia. Fui o Igor, foi o Rafael, foi o Arthur. E como é que foi a reação do Silvio? Ele não conhecia. Ele não tinha visto Ele não conhecia. Antiga. Até então, não. Ele sabia, ele lembrava, mas ele não tinha. Eles tinham no Museu do Silvio Santos essa antiga, uma delas só. Um exemplar. Um exemplar. Então ele sabia da história vagamente. Aí ele começou a lembrar, mas entregar, a gente entregou há 10 dias atrás para ele. Até então ele também não tinha visto, não sabia de nada. Que barato. Né? E aí a gente foi entregar em mãos, vai ser agora domingo. A gente foi Essa aqui é a capa da edição antiga, aquela que nós estamos falando de 1960 e tal, né? Vida, Luta e Glória, especial em fototape. Olha, fototape. Fototape. Então, o pessoal nem sabe, né, hoje em dia. É um fototape, né? Então, que ele foi bem legal disso, a gente entregar em mãos. Isso foi muito legal. Claro, foi o editor, ele ficou emocionado, recebeu. Inclusive, tá tendo chamadas no SBT. Ele gostou tanto que ele colocou várias chamadas. Olá, vamos trabalhar isso aí. Né? Vamos trabalhar isso daí. É a história basicamente da vida dele, desde o nascimento. Sim, começa aí os pais, o nascimento. Ele não onde? Não me lembro. Não é no Brasil, né? Parece que é na Armênia, né? Não, eu acho que é no Brasil. Ou os pais são armênios, uma coisa assim. Acho que os pais são armênios, mas ele nasceu aqui. Isso. E aí ele no exército, ele paraquedista, depois ele vendendo camelô e fugindo da polícia e tal, a história toda. E vai até, porque em 1960... vai até o Nóbrega, quando ele conheceu o Nóbrega. Aqui no final aparece o Manuel de Nóbrega. Ele já era assim, um apresentador razoavelmente famoso, mas o Luquete, na época, pelo que conta aí, ele foi na rádio, porque ele era apresentador de rádio, né? Ele era radialista. Então ele tinha assim, um intervalo, 5 minutos, você tem 5 minutos para conversar comigo. E ele ia lá, fazia entrevista. Anotava. Umas 5, 10 vezes ele foi lá, anotava para tentar montar um roteiro. É o tempo que eu te dou. E aí, esse roteiro, ele conversou com o desenhista e começou a virar tudo isso na época. Aqui, trabalhando na rádio, aqui, né? Rádio Nacional. Senhoras e senhores, está no ar mais um programa Manuel de Nóbrega, atração que a Rádio Nacional apresenta diariamente nesse horário e tal, não sei o quê. Daí deve ter aparecido o relacionamento dele com o Manuel de Nóbrega, né? Provavelmente. Sim, né? E aí lá pro final você vai ver que tá o Manuel de Nóbrega. Quando passou pro Baú da Felicidade, você lembra do Baú da Felicidade? Claro. Eu não sei se você lembra, eu lembro da minha avó. Lembro até da musiquinha, o Baú da Felicidade. Lindo bichinho. Eu lembro bem da minha avó, para quem não conhece a nova geração, o Baú da Felicidade é um carnê que você pagava por mês X, 12 prestações de X, e você trocava. Se você não ganhasse um prêmio, você trocava por utensílios domésticos, panela, liquidificador. Você ia escolher. Sim, várias ali. Fazendo propaganda política aqui. Para deputado federal, vote em Cunha Bueno. Sim. Ele fala da barca que ele atravessava a barca Rio Niterói. E aí ele começou a grande sacada de fazer propaganda na barca através do rádio. Olha aqui, sensacional. Grande Circo Silva. Hoje, Silvio Santos em Jerônimo, o herói do sertão. Olha, até coisa de circo, né? Agostinho dos Santos, Jessi Soares, Macaca Chita. Era um grupo, né, que saía fazendo... espetáculos circenses. Sim, que era aquele Golias. Caravana do Peru, olha. Eu não lembro da caravana, mas eu lembro do nome. Da história, né? Caravana do Peru, lembro da história. Aqui, olha só, aqui já começa, aparece o Manuel de Nóbrega. Aí porque ele já era mais velho. E foi ele que criou o Baú da Felicidade. Ele que criou o Baú da Felicidade, era dele, né? A história mostra isso. Eles imprimiram um monte de carnê, ele começou a passar o baú para o Silvio Santos, como um negócio assim, né? E o Silvio Santos fez a coisa explodir, né? Explodiu. Eu lembro que no Bexiga tinha várias casas do Baú da Felicidade. Vários. No centro da cidade. No centro, e hoje... Quer dizer, a história termina aí, porque como foi escrito em 1960. Como foi escrito em 60. Até então não tinha virado o que é hoje. Que começou, o dono do SBT, essas coisas todas. Seria talvez um exemplar 2, não sei, para contar daí até hoje, a saga, né? Mas ele lembra bem dessa história, assim, depois que a gente entregou, ele falou, eu lembro dessa história, e começou a lembrar, e aí depois que a gente entregou, ele aprovou, gostou. Antes de lançar, a gente mandou a capa para ele, foi uma condição, Atílio, quero ver a capa antes. Quero ver a capa. Então ele viu a capa em primeira mão, esta assim, capa aqui. Esta capa que saiu.
E aí depois a gente foi entregar 2 meses depois. Você imagina que ele deve ter todo um cuidado com imagem, essas coisas todas. Sim, ele queria saber do que se tratava. Falei com o assistente dele, não é assim, vamos fazer e pronto. O assistente mostrou para ele, a gente foi preparando e ele foi sabendo do que se trata, né? Que bacana, que bacana. Um projeto bonito, hein? Bonito. Eu achei que depois de um ano agora a gente está vendendo em várias livrarias isso aí, né? Quer dizer, a gente se encontra nas livrarias. Se encontra nas livrarias. Na Amazon. Tá na Amazon, até anteontem a gente olhou na Amazon, tava assim, o mais vendido da Amazon. Olha só que maravilha. Biografias, né? Acho que a editora deve estar bem feliz, né? Deve estar bem feliz. Então, a editora assim, é a VEC. A VEC Editora. E, quer dizer, dá para comprar pelo site da VEC também? Também dá. Né? Eles têm muita coisa de quadrinhos, né? Tanto é que é um selo que eles lançaram aí, Memórias dos Quadrinhos Brasileiros. É uma ideia dele de fazer agora vários ligados a quadrinhos. Né? Mas quando você entra no site deles, tem muita coisa de quadrinhos. É uma editora lá do Sul e tem muita coisa de livros e história em quadrinhos, para quem gosta. Pô, que projeto bonito, hein? Dá para engatar outro agora, né? Dá para engatar. Isso aí demorou um ano. As pessoas olham assim, hoje e tal, mas demorou um ano, quase uns 3, 4 meses fazendo a parte de edição, escaneando, tratando, e depois manda para a editora e tal. Até sair, que é o que está hoje, vai um ano, assim. Legal. E realmente um trabalho de qualidade é o que demora mesmo. Demora assim, mesmo. Né? E as imagens, tem muitas imagens da épocas antigas, né? Essa imagem da capa até uma imagem antiga. A gente foi lá no SBT, falou com o fotógrafo dele, o fotógrafo passou um CD pra gente com as fotos, né? Que é essa foto até da capa, para escolher uma. Né? Tem toda uma, que você falou, preocupação com a imagem, não é pegar foto de qualquer lugar. Exatamente. E também avisar, né? Assistente e tudo mais. Bacana. Então foi muito legal. Então está disponível, está no site, está lá na Amazon, ou em várias livrarias, ou pelo site da VEC, a VEC Editora. Também. A VEC, A-V-E-C, a VEC, com, em francês. A VEC. Sim, a VEC. Legal. Pô, professor. Tílio, obrigado. Bonito, bacana. Bonito, foi outros, muito bom. Traz aí pra gente. A gente tem outros projetos, quando estiver saindo assim. Legal. Aí a gente conversa. O Rafael, ele já veio aqui, o Rafael, né, para falar a parte dos Trapalhões, HQ dos Trapalhões. Né? Também foi uma recuperação. Também. Então ele é muito disso, imagina. Eu imagino o Rafael como um arqueólogo, né? Ele foi lá, viu na casa uma revista. Que ele visualizou que talvez poderia sair, quem sabe, quem foi do HQ dos Trapalhões e tal. Então, tem bastante realmente esse mérito dele e depois o trabalho de todos juntos, né? Todos começamos a trabalhar, né? Legal. Obrigadão. Obrigado, Tílio. Parabéns pelo trabalho. Valeu.